Alô a todos do canal AUP Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre a hidroclorotiazida, que é um diurético. Nós vamos abordar os seguintes tópicos sobre esse medicamento: a apresentação, nome comercial desse medicamento, o mecanismo de ação, a indicação e contraindicação desse medicamento, as interações medicamentosas e nós vamos abordar também os principais cuidados de enfermagem. Se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, você pode se inscrever, basta apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo, dê um like e fique até o final desse vídeo para você compreender bem sobre a hidroclorotiazida. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação da hidroclorotiazida. Esse medicamento inibe a reabsorção de sódio nos túbulos distais, aumentando assim a excreção de sódio e água pelos rins. Você deve estar se perguntando como acontece essa reabsorção de sódio e o aumento da excreção de sódio e água pelo rins. Para isso, você tem que compreender sobre as unidades formadoras do rins, que são os néfros. No caso dos néfros, cada rim contém 1 milhão de néfros localizados dentro do parênquima renal e responsável pela formação inicial da urina. O grande número de néfros possibilita uma função renal adequada, mesmo se o rim oposto estiver lesionado ou ficar também não funcional. Assim, o componente tubular consiste na cápsula de Bowman, túbulo proximal, ramos descendente e ascendente da alça de Ehlers e ductos coletores corticais e também medulares. Essa porção do néfro é responsável pela realização de ajuste do filtrado, com base principalmente nas necessidades do organismo. São realizados também alterações de modo bastante contínuo, à medida que o filtrado passa através dos túbulos até a penetração no sistema coletor e ser também expelido pelo corpo. Agora você ficou entendendo como a hidroclorotiazida inibe a reabsorção de sódio no tubo distal e ao mesmo tempo você passa a conhecer que esta estrutura faz parte dos néfros, aumentando assim a excreção de sódio e água pelos rins. Esse é o principal mecanismo de ação da hidroclorotiazida. A farmacocinética da hidroclorotiazida. Você pode estar se perguntando o que é farmacocinética. Farmacocinética é toda a ação que a droga administrada ela sofre ao ser absorvida pelo organismo. Consequentemente, essa droga ela é transformada ou biotransformada até o seu processo de eliminação corpóreo. No caso da farmacocinética da hidroclorotiazida, este medicamento é administrado por via oral, sendo que a sua absorção é bastante rápida após sua administração e o início da ação desse medicamento após sua administração vai acontecer em 2 horas, sendo que o efeito máximo desse medicamento após ser administrado é de 3 a 6 horas, sendo que a duração do efeito desse medicamento vai acontecer de 6 a 12 horas. Além disso, a excreção desse medicamento vai acontecer principalmente pelos rins, de 6 a 12 horas, e o meia-vida da hidroclorotiazida acontece de 6 a 15 horas. Essa é a principal farmacocinética da hidroclorotiazida. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que têm hipersensibilidade a esse tipo de droga ou também as sulfonamidas. Os pacientes que têm distúrbios hidroeletrolítico e renal também esse medicamento está contraindicado. Além disso, os pacientes que apresentam distúrbios hepáticos, gota, diabetes mellitus, distúrbios maníaco-depressivos, gestação e também lactação, esse medicamento está contraindicado. Você pode estar se perguntando o que são distúrbios hidroeletrolíticos. Nesse caso, quando o paciente apresenta o aumento ou a diminuição de potássio, aumento ou diminuição de sódio, cálcio também ocorre alterações. Então, isso são distúrbios hidroeletrolíticos. E o que são distúrbios renais? Quando o paciente apresenta algum tipo de insuficiência renal e também inflamação a nível dos néfros, que são as unidades formadoras do rins. As reações adversas da hidroclorotiazida. A nível do sistema cardiovascular, esse paciente pode vir a apresentar hipotensão, ou seja, a pressão ela pode baixar muito. Ele pode vir a apresentar também trombose venosa, arritmia e também dor no peito, que nós podemos chamar também de dor peitoral. A nível dermatológico, esse paciente pode vir a apresentar fotossensibilidade, rash,
púrpura e também dermatite esfoliativa. E a nível do sistema gastrointestinal, esse paciente pode vir a apresentar náusea, vômito, boca seca, diarreia, constipação e também pancreatite. E a nível do sistema geniturinário, esse paciente pode vir a apresentar hipopotassemia, poliúria e também nictúria. Você pode estar se perguntando também o que é hipopotassemia. Hipopotassemia é quando o potássio no organismo está abaixo dos valores normais. O que é também poliúria? Poliúria é quando o volume urinário está além da normalidade. E nictúria é quando o paciente começa a urinar muito durante a noite, além desses valores normais também. Além disso, a nível do sistema hematológico, esse paciente pode vir a apresentar leucopenia, trombocitopenia, agranulocitose e também anemia plástica. E a nível do sistema nervoso central, esse paciente pode vir a ter anorexia, tontura, parestesia, fraqueza, cefaleia, sonolência e também fadiga. Quanto ao músculo esquelético, esse paciente pode vir a apresentar cãibra e também espasmo muscular, por deficiência de eletrólitos que estão presentes ali na polarização e despolarização das células musculares. E a nível metabólico, esse paciente pode ter perda de peso e também gota. Essas são as principais reações adversas da hidroclorotiazida. As interações medicamentosas da hidroclorotiazida. Esse medicamento, quando interage com antipertensivos e nitrato, pode vir a acontecer hipotensão aditiva. No caso da interação com alopurinol, pode ocorrer possível maior risco de reações de hipersensibilidade. Além disso, quando interage com lítio, pode ocorrer diminuição da excreção dessa droga. Outra interação que chama bastante atenção é a interação com glicosídeos digitálicos. Pode vir a acontecer a hipocalemia aumentada e o risco de toxicidade por essa droga. No caso da interação com anti-inflamatório não esteroide, pode vir a ocorrer possível diminuição da efetividade da hidroclorotiazida. Essas são as principais interações medicamentosas da hidroclorotiazida. Agora que a gente abordou todas as principais características e propriedades da hidroclorotiazida, nós vamos abordar os principais cuidados de enfermagem. Quais são os cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que ter com o paciente que está sendo tratado com hidroclorotiazida? O primeiro cuidado de enfermagem: instrua o paciente a tomar medicação exatamente conforme recomendado, todos os dias, sempre no mesmo horário, e não interromper assim o tratamento sem o conhecimento do médico, ainda que esse paciente alcance a melhora. Muita atenção, pessoal, se a primeira dose ela for esquecida, ela deverá ser administrada tão logo que possível, exceto quando no mesmo horário da próxima dose. As doses esquecidas não devem ser dobradas. Informe também ao paciente que a medicação controla, mas não cura a hipertensão. Muita atenção, pessoal, que essa medicação não deve ser usada principalmente durante a gestação e lactação. No caso de gravidez confirmada ou suspeita, ou ainda se essa paciente estiver amamentando, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Recomende também ao paciente o emprego de métodos contraceptivos seguros, adequados e também durante a terapia. Você pode também orientar e informar também ao paciente as reações adversas mais frequentes que estão relacionadas ao uso desse medicamento e que, diante da ocorrência de qualquer uma delas, principalmente fraqueza e cãibra muscular, náusea, vômito, diarreia ou tontura, como também aquelas incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Oriente e recomende ao paciente que verifique o seu peso, principalmente a cada 15 dias, e que, diante de sinais e sintomas, como no caso de retenção hídrica, que são inchaço em tornozelos, pés, aumento de peso e também fadiga geral, como também esse paciente pode vir a apresentar febre, dor muscular, dor na articulação, dor torácica, rash, dor e inflamação de garganta e dormência. Além disso, esse paciente pode vir a apresentar formigamento e dor ou fraqueza nas mãos e pés. Se ele estiver apresentando esses sinais e sintomas, comunique imediatamente ao médico. E no caso dos pacientes que estão nos assistindo e fazem uso da hidroclorotiazida, se apresenta esses sinais e sintomas, retorne à consulta médica para manusear melhor esses sinais e sintomas. Oriente e recomende ao paciente que mude lentamente de posição para minimizar a hipotensão postural. Esta reação também pode ser potencializada pelo consumo de álcool,
principalmente durante a terapia. Então, se você faz uso da hidroclorotiazida, evite o consumo de álcool. Oriente e recomende ao paciente, quando possível, o acompanhamento de um nutricionista para orientar para uma dieta rica em potássio, como no caso o consumo de frutas cítricas e também banana. Se faz o tratamento com hidroclorotiazida, então tem que aumentar a ingestão de frutas cítricas e também banana. Recomende assim ao paciente que informe ao médico o esquema de medicação anterior ao tratamento ou à cirurgia. Uma vez o médico conhecendo o teu esquema de tratamento anterior, ele pode ajustar melhor a sua medicação. Oriente e recomende ao paciente o uso de protetores solares e de roupas mais adequadas para evitar reações de fotossensibilidade durante a terapia. Como esse medicamento pode vir causar tontura e sonolência, recomende que o paciente evite dirigir e realize outras atividades que requeram estado de alerta, até que a resposta do medicamento seja bem conhecida. Recomende também ao paciente que evite o consumo de álcool e o uso também concomitante de qualquer outra droga ou medicação, principalmente para tosse ou resfriado, sem o conhecimento do médico durante a terapia. Enfatize para o paciente a importância da realização regular dos exames de acompanhamento para avaliar a efetividade do tratamento e o monitoramento dos efeitos colaterais dessa droga. No caso de hipertensão, instrua o paciente ou seus familiares sobre a técnica correta para o monitoramento da pressão arterial. Recomende que a pressão arterial seja verificada pelo menos uma vez por semana e que as alterações significativas observadas sejam relatadas, escritas, anotadas e também relatadas ao médico. Recomende também ao paciente o emprego de medidas adicionais para o controle da hipertensão, como no caso redução de peso, dieta hipossódica, abandono do tabagismo, consumo moderado de álcool ou não consumir nada de álcool, prática regular de exercício e controle também do estresse. Antes da administração da hidroclorotiazida, avalie antecedente de hipersensibilidade às sulfonamidas e diariamente durante a terapia monitore pressão arterial, balanço hídrico e também o peso desse cliente. Muita atenção para a equipe de enfermagem. Avalie se o paciente apresenta edema, como edema no pé, na perna e região sacral, principalmente aqueles pacientes que fazem uso de glicosídeo digitálico. Como esse paciente pode vir a apresentar também sinais de desequilíbrios eletrolíticos, como no caso anorexia, náusea, vômito, cãibra muscular, parestesia e confusão mental. E na presença destes sinais, comunique imediatamente ao médico. Como você já sabe que essa medicação é administrada por via oral, o medicamento deve ser administrado preferencialmente pela manhã para não interromper e não prejudicar o sono do paciente durante a noite. A medicação pode ser administrada com alimentos ou leite para minimizar assim a irritação gastrointestinal. Os comprimidos podem ser macerados ou misturados com líquidos para facilitar assim sua administração. Esses são, pessoal, os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que ter foco para cuidar do paciente que está sendo tratado com hidroclorotiazida. E se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo e dê um like. Compartilhe nosso vídeo na rede social.